Olá pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Ângelo. Eu vou dar sequência aqui numa playlist que eu estou montando, né, de resoluções aí do capítulo, de exercícios do capítulo 9 do livro do David Johnson. Então, esse capítulo 9 ele trata aí de circuitos de segunda ordem. Então nós temos aqui o circuito, né, o exercício é o 9.7 e ele diz o seguinte, né, que para calcular, né, a corrente I para um tempo maior que zero, e aqui ele dá algumas condições iniciais aí, de carga do capacitor, né? No caso aqui ele diz que a tensão no instante zero, né, tanto do capacitor 1 quanto 2 é igual a 4 volts. O circuito não tem uma fonte independente, né, nem de tensão nem de corrente, tem aqui uma fonte controlada. Essa fonte controlada, a tensão nos seus terminais é controlada aqui pela tensão nos terminais desse capacitor, né, que eu considerei aqui como C1, aqui C2. Para resolver para poder, né, definir aí a equação matemática que vai modelar o comportamento dessa corrente, essa corrente I aqui, eu optei por fazer uma análise nodal, né, aplicando aí aqueles conceitos lá da lei de Kirchhoff para os nós. Então, inicialmente, eu vou conhecer aqui a condição inicial dessa corrente I, né, já que ela é o meu objeto de estudo. Então, me baseando aí nos dados do problema, né, e na configuração do circuito, o que se observa é que essa corrente I ela está associada aí à tensão dessa fonte controlada aqui de tensão. Então, essa corrente I vai ser igual à tensão dessa fonte dividido pela resistência, aplicação direta da lei de Ohm. Como essa fonte de tensão é controlada pela tensão no capacitor, e como o capacitor ele já tem uma tensão inicial, né, de 4 volts, então a tensão em cima desse resistor aqui vai ser de 2 vezes o valor de V1, que no caso é 8 volts. Então 8 dividido por 8 dá 1. E então minha corrente no instante zero, né, ou seja, meu I de zero é igual a 1 ampere. Então eu guardo essa informação aqui porque ela vai me ser útil. Para facilitar aqui a minha análise, considerando aqui que olhando para essa fonte controlada como se ela fosse uma fonte dependente, então eu não preciso ficar preocupado aqui no momento em definir a equação desse nó aqui, tendo em vista que eu já vou ter uma tensão aqui conhecida, né, assim dizer. Então eu vou me preocupar em analisar o nó que eu chamei aqui de V-alfa. Só que para isso eu vou fazer algumas relações aqui extraídas do circuito, que é a seguinte. Observe que a tensão V-alfa, eu não tenho muito interesse nela. Na verdade, não tenho interesse nela nem nessa tensão alfa, nem nessa tensão beta. Mas eu quero obter dados suficientes para que eu consiga encontrar o que o problema está pedindo. Então eu vou colocar essa tensão alfa, né, vou relacionar essa tensão alfa com a tensão desse capacitor aqui. Então se a gente observar, nesse ramo aqui, considerando que eu tenho uma corrente IC, né, aqui, então eu vou dizer que essa tensão alfa vai ser igual à tensão no capacitor, que é a tensão V1, mais a queda de tensão nesse resistor, que é dada pelo resistor, né, a resistência, vezes a corrente. A corrente que circula aqui está associada aqui ao capacitor. Então eu posso, pela definição da corrente no capacitor, que no caso, né, seria aqui o C vezes a taxa de variação da tensão, né, no caso o C aqui é 1/16 avos. Então eu coloquei dessa forma. E aí chego nessa expressão aqui para V-alfa. Então V-alfa aqui está em função da tensão V1, né, que é um parâmetro dado do problema. A tensão V-beta ela está relacionada com a tensão nos terminais da fonte controlada. Então ela é 2 vezes V1. Então está aqui V-beta também relacionada aí a V1. A tensão no capacitor aqui 2, que é a tensão V2, ela está relacionada aí com a tensão V-alfa e V-beta, ou seja, a tensão V2 é a diferença de potencial entre essas duas tensões nodais aqui. Então V2 é igual a V-alfa menos V-beta,
E fazendo aí uma manipulação matemática, né, com o que já foi definido aqui, chego aqui a essa expressão onde V2 é igual à derivada de V1 menos V1. Eu busquei colocar as outras variáveis em função de V1, por quê? Porque a corrente I1 ela depende do valor de V1, né? Ou seja, ela está diretamente relacionada com V1. Então, eu não considerei assim viável ficar buscando quem é a tensão VA, quem é a tensão Vbeta, quem é V2 e tal. Então eu procurei, já que o circuito me permite fazer isso, então eu optei por colocar as variáveis em função aí de V1 para facilitar a minha resolução. Agora, analisando o nó Vα, né, para extrair a equação diferencial desse circuito, então eu faço aqui, ó, Vα sobre 4, né, que seria a corrente aqui nesse ramo. A corrente aqui nesse ramo é a capacitância, né, vezes a taxa de variação de V1, né, e a corrente aqui nesse ramo está associada à capacitância desse capacitor e à tensão dos seus terminais. Fazendo, no caso aqui, né, veja que eu tenho uma equação diferencial onde eu tenho 3 incógnitas, né, onde a que me interessa mais é V1. Como eu já tinha colocado aqui essas outras variáveis aqui em função de V1, então eu vou só substituí-las. Fazendo as substituições, eu chego aqui na equação diferencial do circuito. É conveniente que o termo de maior grau da equação diferencial ele seja unitário. Então eu peguei aqui e dividi toda a equação por 16 e aí simplifico ela dessa forma. Agora que ela está nessa forma aqui, né, deixa eu ver que é uma equação diferencial de segunda ordem, nós vamos usar aí, e ela, no caso aqui, como ela não tem uma fonte independente, né, então é igual a zero aqui, então nós vamos ter aqui apenas um comportamento transitório, né, não vai ter aquele comportamento, a solução forçada dessa equação. E aí, utilizando a equação característica, né, para resolver essa equação diferencial, eu normalmente uso o R aqui como variável, tá? Os livros normalmente eles usam o S, mas eu opto por escolher o R porque o S pode levar a pessoa a confundir com o S da transformada de Laplace. Então assim, é uma prática minha, né? Então eu uso aqui o R no lugar do S. E aí, resolvendo a equação do segundo grau, observa-se que o determinante aqui é igual a zero. Isso nos faz entender que as raízes elas são iguais. Quando numa equação diferencial as raízes são iguais, isso quer dizer que o comportamento, né, do amortecimento desse circuito, né, ele vai ser criticamente amortecido, né, ou seja, ele vai ter um amortecimento crítico, né, é uma característica quando as raízes elas são iguais, né? Ou seja, ela vai ter um valor alto e vai amortecer, né, de forma crítica. E aí tem uma equação, para esse comportamento, né, de amortecimento crítico, existe já um modelo de solução para essa equação diferencial. E esse modelo ele tem esse formato aqui, ó. Então, V1 de t vai ser uma constante multiplicada pelo e elevado a menos 2t, mais uma outra constante multiplicada por t vezes e elevado a menos 2t. Porém, eu preciso, para que eu encontre aqui, né, o comportamento da tensão V1, para que através dela eu consiga determinar o comportamento da corrente I, eu vou ter que determinar aí essas constantes aqui, B1 e B2. Como eu só tenho uma equação, eu vou ter que criar um outro artifício para que eu gere uma nova equação e assim eu consigo montar um sistema de equações aqui para poder definir essas constantes. Uma forma que é utilizado é fazer a derivada, né, da solução dessa equação aqui. Então, quando eu faço a derivada dessa equação, eu vou produzir aqui, eu vou obter aqui uma nova equação envolvendo também as variáveis que eu quero encontrar.
Sendo que o problema ele me dá uma condição de contorno para a tensão V1 no instante zero. Então eu vou precisar encontrar aqui qual é a taxa de variação dessa tensão no instante zero. E para isso eu vou ter que voltar lá no circuito, né? Se a gente voltar aqui no circuito, como é que eu defino a relação, na verdade, né, que existe aí entre a taxa de variação e o capacitor C1, né, é que taxa de variação vai ser igual a corrente IC1 de zero sobre a capacitância C1. Então, já que a derivada de V1 está associada à corrente aqui nesse ramo, né? Então eu vou ter que saber qual é o valor dessa corrente no instante zero. Como é que eu faço isso? Analisando o circuito com os dados que é dado pelo problema. No instante zero, V1 é igual a 4. Então isso quer dizer que nesse ponto aqui eu vou ter 8 volts, né? Já que a tensão controlada ela é 2 vezes V1. Então aqui eu tenho 8 volts. Aqui em V2 eu também tenho 4 volts, então eu tenho 8 mais 4, 12. Né? Então o meu V alfa no instante zero é igual a 12 volts. Como eu quero a corrente aqui no instante zero, eu pego, faço a diferença de potencial aqui e divido pela resistência. Então vai ser 12 menos 4 dividido por 16 e divido novamente pela capacitância. Né? Então eu chego nessa expressão aqui. Né? Então a minha taxa de variação da tensão V1 no instante zero é igual a 8 volts por segundo. Agora que eu tenho as condições de contorno, eu vou aplicar aí nas equações aqui no instante zero. Então no instante zero, esse termo aqui vai para 1, aqui ele zera, então fica que B1 é igual a 4. Pegando essa equação aqui, né, esse termo aqui no instante zero ele é nulo, e aí resulta apenas nessa expressão aqui, menos 2B1 mais B2, e fazendo a resolução, B2 igual a 16. Então, a equação que modela o comportamento da tensão V1 é igual a 4E elevado a menos 2T, mais 16T elevado a menos 2T, volts. Como eu quero a solução para a corrente I, então eu pego, né, como a corrente I é igual a tensão da fonte controlada dividido pela resistência que está em paralelo com ela, que é 8, então fica 2V1 de T sobre 8. Fazendo essa operação, eu chego a essa expressão aqui. Então, a equação que modela o comportamento da corrente I de T é igual a 1 mais 4T, né, tudo isso multiplicado a E elevado a menos 2T. Então, essa é a equação que modela o comportamento de I. Para poder comprovar, né, que o que nós calculamos aqui está coerente, eu vou mostrar a simulação do circuito para vocês observarem. Então aqui, né, eu tenho o circuito, aqui. Aqui eu tenho uma fonte que eu escrevo, né, a equação. Então aqui eu estou escrevendo a equação que foi calculada lá, né? Tá vendo? 1 mais 4 vezes T elevado a vezes, né, o E, né? Aqui o E eu tenho que escrever ele, né, o valor dele, não posso colocar o E mesmo, elevado a menos 2T. E aí eu vou rodar essa simulação e a corrente I, que é a corrente que nós estamos querendo conhecer, né, o comportamento, ela está com esse nome aqui, ó, I corrente, e o que foi calculado está I calculado. Então eu vou rodar aqui o circuito e nós vamos aí obter a resposta. Tô carregando aqui. E aqui nós temos aí, né, o gráfico. Observa que em vermelho aqui é o medido, né? É o que está sendo medido lá no circuito, é o corrente aqui. E em azul é o que foi calculado. Então você percebe que
o que foi calculado está coerente, né? Você vê que inicialmente, você vê que a corrente começa em 1, né? Igual, né, no circuito, né? Sendo que o circuito ele pega aí esse momento transitório aqui, né? Ele parte do 0 para 1 aqui. No caso, no calculado lá, ele não faz essa reta aqui, mas sabe-se que no instante 0 ele está, a corrente lá tem o nível, o valor da corrente I é igual a 1, né? E se nós colocarmos aqui o cursor, a gente vai ter aqui os valores correspondentes. Você vê aqui, ó, o valor da corrente no mesmo intervalo de tempo, eles são iguais, ó. Então quer dizer que o cálculo está adequado, ok? Então, espero ter contribuído aí para o entendimento de vocês. Caso tenha surgido alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários, que eu vou estar tirando essa dúvida de vocês. E caso tenha gostado aí do desenvolvimento, né, deixa aí sua curtida. Se não é inscrito aí, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos aí nas redes sociais aí, e aceite sugestões aí de outros exercícios aí do livro do David Johnson, né, para estar tentando resolver. Eu vou tentar fazer, eu vou, na medida do possível, vou estar postando outros, né, desse capítulo, e depois tento partir para um outro capítulo e vou vendo o que vai dando aí para fazer, para tentar ajudar vocês aí. Então, um forte abraço aí e até uma próxima.